Então, meus amigos, voltando ao tema do Rio de Janeiro, quero falar o seguinte pra vocês. Vamos analisar tudo certinho e traduzir na lata, ok? Quero falar o seguinte, a gente não pode deixar essa turma da esquerda que insiste em microscópica defesa de bandido ficar relativizando e defendendo esses terroristas do Comando Vermelho. Agora peço só uma coisa, vou falar pesado porque a situação exige claridade. Se prepara. Olha só, ver gente com ar de intelectual, com microfone e coluna editorial, chorando por chacina, enquanto ignora o sangue que o tráfico derrama todo dia, é uma das maiores hipocrisias políticas que a gente já viu. É nojento, é cínico e é moralmente inaceitável. Defender traficante porque ele vem da favela é transformar causa em desculpa e transformar vítima em estatística. Vítimas são as mães que enterram filhos, os lojistas que fecham cedo, as crianças que crescem aprendendo que pagar taxa é regra de sobrevivência. Eu vou dizer sem medo, quem hoje erra ao colocar o bandido no pedestal é cúmplice do que acontece. Cúmplice por omissão, por romantizar o crime e por praticar um discurso que ajuda o criminoso a manter seu poder. Enquanto isso, o morador de bem, o trabalhador, o cidadão que paga imposto, a dona de casa que só quer dormir em paz, fica refém de narrativas e de retórica. E isso tem nome, é escolha política, é escolher lado. E escolher lado errado tem consequência real, sangue nas ruas. Agora não me entenda mal, criticar o Estado, exigir investigação sobre excessos e pedir responsabilização é coisa adulta e necessária. Democracia exige isso, mas há uma diferença gigantesca entre cobrança legítima por direitos e a defesa crítica de quem mata, extorque e recruta crianças. E essa diferença parece ter sumido do vocabulário de alguns. Eles fazem show de indignação quando morre bandido, mas ficam em silêncio quando o bapanesco do bandido chantageia a vizinhança, quando a facção que domina o morro impõe regras de ocupação e vive do medo. Isso não é coerência, é espetáculo. O que esses defensores precisam entender, e rápido, é que o discurso de favela vítima não pode servir de biombo para criminoso. Favela tem vítima dupla, a que sofre com a pobreza estrutural e a que sofre com a barbaridade do crime. Agenda social e combate ao crime não são antagônicos, são complementares. Quem mistura tudo para proteger criminoso faz o jogo dos bandidos e sabota qualquer projeto real de melhoria social. E tem outro ponto, essa gente que levanta a bandeira contra a violência do Estado precisa olhar no espelho e reparar na seletividade moral. Onde estavam quando o tráfico incendiou ônibus, atacou ônibus escolares, promoveu rodízio de tiros e cobrou taxas? Cadê a voz para as mães que perderam filhos por brigas internas das facções? A resposta é óbvia, convenientemente ausentes. A indignação aparece só quando dá manchete internacional, e aí vira um teatro. Pior ainda quando transformam um criminoso em símbolo político. Isso é perverso. Se você defende bandido por pura ideologia, por querer ter um discurso progressista ou por medinho de ser acusado de reacionário, também reveja seus conceitos. Proteger criminoso não é postura humana, é posição ideológica que custa vidas. É pragmático. Defender bandido hoje significa mais crime amanhã. E quem mais paga essa conta? O pobre, o trabalhador, o que vive no coração das comunidades e que já sofreu demais. Agora, e para não ser puro ataque, o que precisa acontecer junto com a repressão firme? Primeiro, investigação transparente sobre cada morte em operações. Ninguém aqui quer exceções para abuso de poder. Segundo, ocupação pós-operação. Polícia mais os serviços públicos permanentes. Saúde, escola, emprego, segurança social. Entrar e sair é inútil. O poder do Estado precisa ser contínuo. Terceiro, foco nos chefes e nas redes de financiamento do crime. Atacar a retaguarda econômica, os fornecedores e o fluxo de dinheiro. E quarto, apoio real às vítimas e programas de reinserção para quem quer sair do crime. Mas nada disso justifica que alguém vá à TV ou saia em passeata para aplaudir o criminoso ou soltar frases que minimizam o terror que essas quadrilhas impõem. Isso não é debate, é irresponsabilidade. E se você, aí do outro lado, acha que apontar isso é ser radical demais, reflita. Quem se importa com a paz da rua e com a vida das pessoas deve ser firme, sem sentimentalismo ingênuo. A sociedade precisa escolher. Quer continuar tolerando uma narrativa que protege o mal em nome de uma pureza ideológica?
Ou quer enfrentar o problema com clareza, coragem e justiça? Eu escolho enfrentar. E você, escolhe de que lado fica? Vou te entregar um plano estratégico, político, institucional e cultural. Como desmontar, passo a passo, as redes de corrupção que apodrecem o Estado, de forma legítima, sustentável e com impacto real. Se você quer mudança verdadeira, precisa de estratégia, força social e institucionalidade. Vamos lá. Primeiro, entenda o inimigo. Corrupção não é só um indivíduo que rouba, é rede. Políticos, servidores, empresas, consultorias, lobistas, advogados, caixas 2, órgãos de controle capturados. Essa teia se sustenta por opacidade, impunidade e por interesses que lucram com o caos. Para desmontar, atacamos essas 3 bases: transparência, responsabilização e desmonte econômico das redes. Primeira, transparência radical. Expor tudo em tempo real. Orçamento aberto em tempo real, cada gasto público com contrato, fornecedor, notas fiscais e beneficiário visíveis em portal público. Licitações e contratos em blockchain ou com trilha auditável. Torna fraudes mais custosas e fáceis de detectar. Portal único de compras públicas e procurement, com o leilão reverso, avaliação pública e checagem automática de fornecedores por critérios de compliance. Registro público de beneficiários finais, beneficial ownership, para empresas que contratam o Estado. Sem isso, a propina vira caixa invisível. Dados oportunos e padronizados, Open Data, jornalistas, ONGs, programadores e tribunais devem poder cruzar e analisar dados sem pedir autorização. Segundo, responsabilização que funciona, justiça rápida, certeira e pública. Criar varas especiais anticorrupção com prioridade processual, juízes e promotores dedicados e proteção a testemunhas. Processos não podem durar décadas. Promotores independentes, sem cadeias de comando, que permitam o aparelhamento político. Mecanismos de nomeação pública e transparência nas investigações. Recuperação de ativos como regra, confisco ágil e repatriamento de recursos, com aceleração de processos civis paralelos à investigação criminal. Punição administrativa efetiva. Servidores condenados por corrupção perdem a aposentadoria proporcionalmente ao dano, além de multa e inelegibilidade. Transparência sobre decisões judiciais. Motivação e, quando legítimo, publicidade imediata para reduzir opacidade. Terceiro, desmonte econômico das redes. Cortar o fluxo de dinheiro. Regimes antifraude em contratos públicos. Retenção automática de pagamentos até comprovação de entrega e compliance. Auditoria contínua com IA, sistemas que disparam alertas quando contratos têm padrões submilem suspeitos. Mesmo os consultores, valores arredondados, fornecedores fantasmas. Repressão financeira, aplicação robusta de leis AML anti-lavagem, controle de caixa 2, investigação de offshores, cooperação internacional, FATF, MLATs. Racionalização de subsídios e renúncias fiscais, revisar benefícios permanentemente, vincular concessões a metas audíveis e suspender automaticamente quando houver indícios de captura. Quarta, reformas políticas e eleitorais. Atacar a base da captura institucional fundo público de campanha com limites estritos e transparência total, associado à fiscalização em tempo real de doações e gastos. Voto distrital misto ou distrital puro, onde fizer sentido, para responsabilizar representantes localmente. Menos cabide de vereadores descompromissados com a população. Fim do financiamento ilimitado por empresas. Forte incentivo a financiamento de pequenos doadores verificados. Limites de mandato e inelegibilidade imediata para candidatos condenados em segunda instância por corrupção. Tudo isso com controle jurídico para não ferir princípios constitucionais. Reforma política bem desenhada. Plataforma pública de vetting de candidatos, histórico público de contratos, vínculos e condenações em painel acessível ao eleitor. Quinto estado mais enxuto, profissional e métrico, mérito e resultado. Reforma administrativa, carreira pública profissional, métricas de desempenho pública, avaliações anuais e desligamento por incompetência comprovada. Orçamento por desempenho, liberou recurso se bateu meta. Corte automático se não houve resultado.
contratação temporária via startup governamental para projetos com metas claras, menos funcionários para sempre, mais entregas mensuráveis. 6. Tecnologia cívica e participação. Transformar cidadãos em fiscalizadores aplicativos de denúncia com prova anexada, validação rápida e recompensas legais, proteção e, quando cabível, prêmio. Parcerias públicas-privadas com ONGs, universidades e mídia para Civic Tech, que faça análises em massa, data scrapping dos portais públicos. Orçamento participativo digital e conselhos de controle social com poder real de auditoria.